Então, qual que é o objetivo aqui da nossa apresentação? Então, saber como investir em precatórios, né, gerar rentabilidade de 1,4% ao mês com esses investimentos, ter ganhos reais nos nossos investimentos que superem a inflação e fazer tudo isso sem depender de experts ou de longos estudos sobre investimentos. Se a gente conseguir cumprir todos esses requisitos aqui durante essa apresentação, eu vou estar satisfeito aqui com esse nosso encontro, tá? E já adianto que quem ficar até o final desse nosso encontro eu vou conseguir colocar para vocês uma possibilidade de aceleração dos investimentos de vocês, ou seja, a gente vai conseguir fazer com que vocês rentabilizem mais do que o normal em precatórios. Mas isso é só para quem ficar até o final aqui com a gente, dessa apresentação. Quem sair antes não vai conseguir ter esse benefício, então, tá? Se vocês tiverem dúvidas, perguntem ali no chat, que eu vou respondendo no chat aqui as dúvidas de vocês, tá bom? E vamos seguir, então. O que de fato queremos com os nossos investimentos? Por que vocês estão aqui hoje, num feriado, falando comigo aqui? Qual que é o sentido disso? Eu imagino, provavelmente, se alguém quiser colocar ali no chat, vocês não estão aqui porque não tenho nada para fazer, estou lá, vou ver a apresentação. Não, certamente vocês estão aqui porque vocês estão buscando resultados melhores nos investimentos de vocês e existe provavelmente uma certa insatisfação hoje com a rentabilidade, os ganhos que vocês estão tendo nos investimentos atuais de vocês. O que a gente está propondo aqui de fazer? Fazer resultados acima dos investimentos tradicionais. Quais são os investimentos tradicionais? Os investimentos tradicionais são aqueles que nós temos lá na nossa corretora. Por exemplo, as rendas fixas, como CDBs, poupança, ou os investimentos em renda variável, como bolsa, fundos imobiliários ou fundos multimercados. Esses investimentos que tu vai ter ou no teu banco ou na tua corretora. Esses são os investimentos tradicionais. Então, o que mudaria nos investimentos de vocês se vocês estivessem fazendo 1,4% ao mês nos próximos 2, 5, 10 ou 20 anos? Repare que os investimentos tradicionais dificilmente te pagam uma rentabilidade assim. E se eles te pagam, eles vão, em contrapartida, tu vai acabar correndo um alto risco nesse modelo dos investimentos tradicionais. Então, vamos fazer junto com vocês aqui, essa projeção, então. Se a gente investisse lá R$10.000 a 1,4% ao mês, vamos colocar aí que a gente fosse aportar R$1.000 todo mês, tá? Em 2 anos, quanto que a gente teria de rendimento lá? Quanto que o nosso dinheiro teria? Em 2 anos, se a gente botasse 10 mil e 1.000 todo mês, a gente teria 42.200. Se a gente fizesse isso em 5 anos, a gente teria 116 mil. Em 7 anos, a gente teria 190 mil. Em 10 anos, a gente teria 360 mil. E em 20 anos, lá, nós teríamos 2.200.000. Ou seja, uma quantia, do meu ponto de vista, imagino que seja de vocês, bastante significativo para quem está buscando uma aposentadoria ou ter uma boa reserva financeira lá no final. Então, essa seria uma forma de chegar em 2.200.000, aportando 10 inicial e 1.000 todo mês, no prazo aí de 20 anos. E se a gente fizesse algo diferente aqui? Vamos colocar que a gente quer chegar, eu quero chegar rápido lá no meu primeiro milhão, tá? Vamos fazer uma projeção aqui. Deixa eu botar 2 anos aqui só para mim. E se a gente fizesse um pouquinho mais, botasse em vez de R$1.000, 2.000 todo mês e começasse lá com um aporte, por exemplo, de 20 mil, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Entrei lá, investi 20 mil e todo mês estou investindo R$2.000. Em quanto tempo a gente chegaria no nosso primeiro milhão? Vamos botar aqui 10 anos para ver quanto que dá. Em 10 anos a gente já está em 700 mil. Vamos botar 12 anos aqui para ver. Em 12 anos a gente já chegaria no nosso primeiro milhão com um aporte inicial de 20 mil e 2 mil todos os meses com 1,4% ao mês. Ou seja, esse é o poder dos juros compostos que eles podem... Isso é o poder dos juros compostos. O que os juros compostos podem fazer para você no crescimento dos teus investimentos. Então, a gente teria chegado em 1 milhão em menos de 12 anos aqui nessa projeção, certo? Então, indo
voltando para a nossa apresentação, isso é para mostrar para vocês o que uma rentabilidade de juros compostos de 1,4% ao mês pode fazer ao longo do ano, ou seja, pode te levar a 1 milhão em 12 anos ou a 2 milhões e 200 em 20 anos, né? Então, vamos adiante aqui na apresentação e lembrando, quem ficar até o final, eu vou conseguir entregar um investimento com uma rentabilidade maior e uma facilitação para quem tiver interesse em investir em precatórios. Então, fiquem até o final para ter esse benefício. Indo adiante, então, deixa eu só melhor ajeitar aqui a apresentação. Como que nós chegamos aqui? Como que o Lucas Cassiano, né, eu ainda vou me apresentar melhor para vocês, mas meu nome é Lucas Cassiano, para quem ainda não me conhece, sou advogado e investidor, e minha especialidade nos investimentos são os investimentos em precatórios. Como que o Lucas Cassiano aqui, investidor, advogado, chegou nessa história do investimento em precatórios? Todo mundo sabe ali em 2020, que teve a pandemia, a Covid e tal, e aconteceu o que ali? Aconteceu que eu tinha dinheiro na bolsa, e a bolsa de valores derreteu absurdamente. A gente teve o chamado circuit breaker ou o acionamento do botão de pânico. O que quer dizer isso? Quando a bolsa caía lá, tinha dias que a bolsa caía 20%, depois mais 10%, tudo no mesmo dia. Quando isso acontece, é acionado um botão que trava as negociações da bolsa para evitar um colapso da bolsa. Então, vendo aquela situação, meu dinheiro derretendo lá na bolsa de valores, eu pensei, não, essa loucura aqui não é para mim, eu vou sair desse investimento e vou passar a investir em coisas que eu entenda. E, na época, eu já investi em precatórios, mas não era o meu principal investimento. E eu pensei, eu sou advogado, eu entendo de questões jurídicas, precatórios, eu vou investir em precatórios. E aí, o que a gente foi fazer? A gente foi, então, eu me baseei num caso aqui que eu tive de investimento, que é basicamente isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Isso, vamos dizer, abriu a minha visão para fins de investimento em precatórios. Como é que foi esse caso aqui? Era um precatório municipal aqui, que eu fiz a auditoria desse precatório, tá? Para uma empresa que comprava precatórios, eles tinham investidores, eu fiz essa auditoria aqui do precatório. O precatório valia lá na época, sem correção, tá? 21.600. E eu fiz a auditoria, vi que o município de Corumbá, que eu nem conhecia na época, pagava em dia, e sabia que aquilo ali era um grande negócio, porque quem comprasse aquele precatório, comprava num ano e recebia no outro, com uma dose bastante grande de certeza. E o que aconteceu? Como o precatório era municipal e ele era um valor relativamente pequeno, a gente não encontrava investidor. E aí, eu olhei assim, bom, eu auditei isso aqui, eu entendo disso, eu sei que esse negócio vai ser pago um dia e que é um negócio muito bom. Então, eu, Lucas Cassiano, resolvi comprar para mim esse precatório. Na época lá, a gente comprou ele por 11 mil reais, ou seja, era algo que valia 21.600, e a gente conseguiu comprar ele por 11 mil reais. Ou seja, um descontaço na compra desse título aqui. E quando ele foi pago, ele valia lá 27.286 mil reais, ou seja, ainda teve a correção do título. Então, dentro daquele cenário, meu dinheiro derretendo na bolsa e verificando, cara, eu entendo de precatórios, eu sei o que eu estou fazendo, é muito melhor para mim entrar num investimento como precatórios, que eu vou ter uma vantagem financeira muito maior do que eu ficar aqui me debatendo nessa tal bolsa de valores. Vejam aqui, então, que aí eu me habilitei lá no processo, me tornei o dono do precatório, né? Aqui está dito que o precatório defira o pagamento do precatório ao beneficiário Lucas Cassiano, o juiz despachou lá, o desembargador na época, né? E aí foi feito lá o pagamento, e aqui está exatamente, vou até pintar aqui, ó, os 26 mil, os 27 mil, e aqui ao Lucas Cassiano. Então, dessa experiência, então, de comprar um título que valia 21 mil por 11 mil e receber lá no final 27 mil, eu percebi que eu estava realmente não estava dando a atenção necessária para o mercado de precatórios e que eu deveria sair da Bolsa de Valores e começar esse negócio de precatórios de maneira sistemática, né? Então, nisso, dessa minha experiência, surgiu a Hélice Invest. A gente começou a fazer esse tipo de investimento para amigos, amigos de amigo, o negócio cresceu e virou uma empresa, que aqui é a Hélice Invest, que vocês estão vendo aí. Então, em 2021, a gente começou a fazer os investimentos coletivos para investidores, que basicamente é
a gente compra um precatório ou vários precatórios e divide entre vários investidores. E aí surgiu a LC Invest, então, que é uma empresa de originação e intermediação de precatórios, ou seja, a gente gera precatórios e intermedia a compra e venda desses precatórios e faz esse investimento coletivo, onde várias pessoas podem investir em um precatório ou várias pessoas podem investir em vários precatórios, como a gente vai mostrar mais aí na frente. Então, como eu já falei, eu sou advogado, né? Meu nome é Lucas Cassiano, sou graduado em Direito, sou especialista em Direito Tributário, especialista em Direito Empresarial, sou membro do Instituto de Estudos Tributários e tenho vasta experiência aí em processos judiciais contra entidades públicas na esfera judicial que geram o chamado precatório. Tem uma sócia, que é a Catiana, que é administradora, e que ela também nos ajuda aqui na parte comercial da empresa. Aqui só um pouquinho dos nossos números, tá? O que a gente já fez aí nos investimentos? A gente já conseguiu gerar, já captou, né, para os nossos investidores mais de quase 9 milhões, ou seja, se nós fôssemos um banco, nós teríamos recebido depósitos de mais de 9 milhões, e esses depósitos de 9 milhões nós transformamos num patrimônio de 12 milhões, quase 13 milhões em precatórios, com uma rentabilidade estimada de 42,96, um prazo médio de pagamento de 22 meses e uma rentabilidade anual aí de 23,43. Indo adiante aqui, então. Disso, né, desses 12 milhões lá, nós já pagamos quase 6 milhões aqui, no período entre maio de 2021 e maio de 2024. Esse pessoal teve uma rentabilidade média anual aí de 24,96%, e nós já fizemos mais de 37 rodadas de investimento, ou seja, cada vez que a gente abre uma oportunidade de investimento, a gente chama de rodada de investimento, nós já fizemos isso mais de 37 vezes, e esse valor aqui, esses quase 6 milhões de dinheiro que a gente pagou para o pessoal, representam aportes aqui, vocês podem ver aqui embaixo, de 4 milhões, ou seja, o pessoal botou 4 milhões, virou praticamente 6 milhões aqui com a LC Invest, em precatórios. Aqui só alguns pagamentos que a gente fez, tá? Pagamos esse ano, pagamos em maio 600 mil, entre maio e junho mais 106 mil, em julho 388 mil, e isso é um pouquinho, então, dos nossos números aqui da LC Invest, para vocês entenderem como a gente trabalha e como que nós estamos hoje. Então, o que é um precatório? Quem é que aí está participando? Quem é que sabe o que é um precatório? Coloca aí o número 1, quem sabe o que é, e o número 2, quem não sabe o que é. Se vocês estiverem me ouvindo. Tem alguém me ouvindo aí? Interage comigo no chat ali, para eu saber que vocês estão aqui comigo na apresentação, prestando atenção em mim, ou se está todo mundo aí de feriadão, sem fazer nada, só tomando uma cervejinha e fazendo um churrasco. E aí, pessoal? Vocês sabem o que é precatório? Ó, o Leonardo botou 2, obrigado pela tua participação. Leandro, desculpa. Então, o que é um precatório? A Sandra também, obrigado, Sandra, por participar e pela tua presença aqui. O que é um precatório, então, pessoal? É um título judicial de um processo ganho na justiça contra um determinado governo, seja federal, estadual ou municipal, e esse título judicial é de um processo, então, um processo, quando a gente ganha um processo na justiça, vira um título judicial, e esse título se chama precatório, ou seja, o governo que perde o processo, ele não paga imediatamente, então, ele gera um título dizendo lá que fulano de tal tem 100 mil reais para receber. Vou mostrar aqui para vocês um precatório. Vocês estão conseguindo ver a tela, pessoal? Aí, na apresentação? Sim ou não? Sim. Leandro, sim? Tá. Eu acho que eu vi o Ivanildo, acho que tem que olhar no teu telefone ali. Provavelmente alguma configuração da tua tela do telefone. Se tu virar o telefone assim, tu vai ter maior facilidade para ver a tela, tá? Então, indo adiante, então, vou mostrar um precatório para vocês. Cadê ele aqui? Deixa eu só entrar aqui Aqui. Ó, isso aqui é um precatório, pessoal, então. Esse caso aqui foi um precatório também que eu adquiri, era um precatório federal. Tá meu nome aqui, foi colocado meu nome no precatório na época lá, porque eu comprei diretamente, né? Era um precatório de natureza alimentar, ele era contra o governo federal aqui,
Então, ele tinha um valor, era 183 mil. Então, eu comprei na época, em 2021, se eu não me engano, isso aqui, e recebi em 2022, certo? Isso aqui é o precatório. Então, ele é um título judicial de um processo ganho na justiça que já transitou em julgado. Nesse caso aqui, era um precatório, a pessoa tinha imposto de renda para receber, ela entrou com o processo, recebeu, ganhou, virou um precatório de imposto de renda, ela não queria esperar, ela vendeu para o Lucas Cassiano, eu comprei o título e recebi no lugar dela, então, o valor aqui deste precatório. Lembrando, os precatórios podem ser federais, estaduais ou municipais. E todos eles são possíveis de investir, basta que tu faça uma boa análise e entenda o precatório que tu estás investindo. Deixa eu voltar aqui, então. Feito isso, né, dito o que é um precatório, eu vi ali também que o Anderson e o José e o Ivo participaram, agradeço a participação de vocês ali no chat também. Aqui, então, como é o investimento em precatórios, então? Ali eu mostrei para vocês o que é o precatório, agora eu vou falar rapidinho do que é o investimento em precatórios. A média de tempo de recebimento de precatórios aqui na LC Invest tem sido 20 meses, mas a gente coloca aí 24 meses para não ter erro assim, na questão do investimento, tá? Vamos lá, então. Como que é o investimento em precatórios? A dona Neide aqui, ela processou o município de Goiânia, aqui está o processo que ela entrou, para cobrar umas verbas previdenciárias que ela tem. E ela ganhou esse processo e ganhou lá 100 mil reais nesse processo, certo? Aí, o que ela pensou? Virou um precatório lá, não vou esperar lá 24 meses para receber. Já estou há anos na justiça, eu quero receber agora. E ela falou com a LC Invest. Aí a LC Invest aqui, mais vocês aqui, nossos investidores aqui, ó, resolvemos comprar esse precatório dela por 50 mil reais, como vocês estão vendo aqui. Se nós fôssemos 10 investidores, cada um colocaria 5 mil para comprar lá esse título de 100 mil. O que aconteceu nesse cenário aqui? Nós temos um título que vale 100 mil lá na nossa carteira de investimento, que nós pagamos por ele 50 mil reais. De modo que, quando ele for pago, ele vai estar valendo lá 110 mil reais, porque vai ter correção, por exemplo. Então, nesse caso, cada um teria pago 5 para receber 11 mil reais lá após 24 meses, por exemplo, nesse exemplo, tá? Aqui é um exemplo, né? Cada precatório, cada investimento vai ter a sua rentabilidade. Aqui é só um exemplo de como, de fato, funciona o investimento direto em precatórios aqui. Deixa eu ir adiante aqui, voltar para a apresentação ali. O Anderson ali pergunta, ações trabalhistas contra empresas públicas também podem gerar precatórios? Via de regra, tem que ver, eu sei que o Correios gera precatórios, mas as empresas públicas eu entendo que tem que ver, porque algumas que têm sociedade de economia mista, daí acaba não gerando, né? Mas tem que ver caso a caso, daí para entender se vai gerar ou não o precatório, tá? Quais os problemas, então, do mercado tradicional de investimentos, que eu vinha falando para vocês ali, né? Renda fixa é uma perda fixa? Minha pergunta, né? Por que eu estou falando isso? Vamos olhar aqui o cenário brasileiro da renda fixa, tá? Inflação. A única certeza que temos é que o dinheiro valerá menos no futuro, né? Isso é um fato, ainda mais no Brasil, em que a inflação cada vez mais galopante. Aqui, um exemplo, tá? O Plano Real. A gente já teve uma inflação de mais de 653% desde a criação do Plano Real, sem incluir 2023 e 2022 aqui. Isso significa que se tu tivesse 100 reais na tua carteira e não fizesse nada com ele, no final ele iria valer 13 reais. Ou seja, os 100 reais de antigamente compra hoje apenas 13 reais. Se nós tivéssemos 1 milhão lá debaixo do colchão, significa que esse 1 milhão lá do início do Plano Real, hoje compra algo em torno de 139 mil reais. De modo que 1 milhão
para vocês verem quanto que a nossa moeda desvalorizou nesse tempo. Aí eu faço aqui uma rápida comparação, né? Se nós botássemos esses R$100 na poupança durante esse período, ele viraria R$534, e para ele comprar a mesma coisa, esses R$100 deveria valer R$748. Ou seja, se a gente não fizesse um investimento que transformasse os nossos R$100 no mínimo em R$748, a gente teria perdido o dinheiro. Ou seja, quem ficou na poupança perdeu o dinheiro. Ok, os R$100 viraram 534, mas ele não compra a mesma coisa que ele comprava na época da implementação lá do Plano Real. Se nós tivéssemos investido em precatórios, por exemplo, a uma taxa de 1,4% ao mês, nós teríamos R$12.600. Ou seja, o nosso patrimônio teria crescido, não só nominalmente ali, como ele estaria comprando mais. Ou seja, a gente teve um crescimento real do patrimônio ao longo do tempo, fazendo investimento em precatórios nessa situação aqui. Outra coisa, não adianta nada a gente ter lá uma renda fixa que te paga 2 dígitos, se a inflação é 2 dígitos. Né? Tem uma renda fixa lá que te paga 8, 9 ao mês, só que se a inflação é 11, tu está perdendo, certo? Essa foi a inflação lá acumulada em 2022. Hoje eu não tenho as métricas aqui, mas a inflação, a gente está vendo que a tendência dela é de alta. Ainda mais com o dólar subindo do jeito que está subindo, né? Aqui eu não vou entrar nessa questão, que é para mostrar isso para vocês, mas eu vou fazer uma comparativa agora. Eu acredito que vocês já entenderam a questão, né, da inflação na renda fixa. Então a gente acha que está ganhando na renda fixa, mas na verdade a inflação está comendo o nosso patrimônio lá. Indo adiante aqui, deixa eu só ver uma questão. Eu só vou pegar um carregador aqui, pessoal, porque... Não adianta, não vou ligar, senão ainda vai cair meu som aqui. Eu ia ligar para carregar o microfone aqui, mas eu acho que não vai. Caso pare o som aqui, eu tiro e eu falo com vocês direto aqui, sem o microfone, porque eu acredito que não vai ser a mesma qualidade de som, mas vai funcionar. Aqui, por exemplo, né, no Tesouro Direto, se a gente aplicasse no Tesouro Direto, tá, IPCA mais 2029, ele está pagando aí 8,42%. Se nós aplicássemos 20 mil, ele te daria lá no final 29.900, uma rentabilidade de 49,73. Esse mesmo aporte de 20 mil em precatórios te daria 42 mil, ou seja, 110%, ou seja, o dobro de rentabilidade, sendo que a rentabilidade anual do precatório te dá 18,16, que equivale à rentabilidade mensal de 1,4, tá? Então, aqui uma conta bem factível, assim, bem real, tá? E a renda variável? Alguém aqui investe em bolsa? Faz fundos imobiliários? Coloca ali, eu invisto em bolsa, eu faço fundos imobiliários. Vou falar rapidamente aqui da renda variável. Não conseguem responder no chat ali para mim. Ó, o Leandro já investe em bolsa. O Ivo também. O Loriberto pergunta, tem um precatório para receber. Gostaria de saber qual os juros que o precatório paga ao devedor até ele receber os valores. Se o precatório não tiver vencido, é IPCA. Após o vencimento, os juros é Selic. Então, nós temos aí bastante pessoas com experiência no mercado, né? O Cadu, Bolsa e FI, a Sandra, Bolsa e FI. Então, eu vou falar um pouquinho rapidamente da Bolsa, né? Esse aqui é uma realidade da Bolsa brasileira, tá? Não sou eu que estou dizendo, é o mercado, é matéria lá da CNN. Em uma década, a Bolsa perdeu para a poupança e inflação e foi o pior investimento. Vamos olhar isso aqui de uma maneira mais detida, né? Vamos entrar aqui na matéria e vamos olhar aqui. Por exemplo, então, se tu tivesse investido entre 2011 e 2020 na Bolsa e feito a média do Ibovespa, ou seja, tu montou uma carteira lá de investimento e essa carteira performou na média de mercado. O que aconteceu? Tu teria os teus 10 mil reais no final, teriam virado 17 mil. Se tu tivesse colocado na poupança, teriam virado 18 mil. E se tu tivesse investido em algo que te pagasse o CDI, teria virado 23. Ou seja, tu entrou na Bolsa, tomou um risco gigantesco e acabou tendo problema tomou um risco gigantesco, ficou com um valor menor do que
do que se tivesse investido na poupança. Ou seja, era melhor tu deixar o teu dinheiro na poupança, não correr risco nenhum, e tu teria ganho mais em 10 anos aqui no Brasil. Essa é uma realidade brasileira. Quem investe na bolsa ou vai performar na média, então se tu performar na média, tu corre o risco de ficar abaixo da inflação, ou vai performar abaixo da média, ou seja, então tu vai perder dinheiro, ou tu vai performar acima da média. Acima da média, a gente coloca aquele pessoal lá, Luiz Barsi Filho, os outliers, os caras diferenciados mesmo. A bolsa não é um mercado fácil, né? Mas para quem é um Luiz Barsi Filho, pode ganhar muito dinheiro. Mas, via de regra, nós, os pobres mortais, ficamos aí na média, acabamos performando menos que a poupança. Essa é a realidade. Para quem recebe um salário, só tem a opção de investir na bolsa. O livro quer saber. Essa questão é realmente, de fato, para te investir em precatórios, tu precisa já ter uma poupança boa ali, no mínimo uns 10 mil reais, para tu começar nos precatórios, tá? É importante já ter uma reserva ali, porque ele não é um investimento que tu consegue investir com poucos valores como uma bolsa ali, tá? Sobre as guerras, a Sara pergunta, os precatórios, tá? Eles não têm, eles são um investimento, isso eu vou falar mais lá para frente, ele é um investimento que ele não tem, que ele é não correlacionado, não tem correlação com o mercado financeiro, ou seja, guerra da Ucrânia, bolsa sobe, bolsas desce, dólar sobe, dólar desce, o precatório não sofre oscilação. Por quê? Porque ele é um título que está dito lá que a dona Neide tem 100 mil para receber e está transitado em julgado, aquilo não tem discussão. Então tu sabe que aqueles 100 mil vão ser pagos dali 24 meses, valendo 110 mil, por exemplo. Então, se tem guerra ou não tem guerra, é uma dívida, é um crédito, o governo tem que pagar. Então, essa questão de guerras não influencia a questão do valor do precatório, tá? Imagino que seja essa a tua pergunta. Indo adiante aqui, então, falando rapidamente sobre fundos imobiliários, o que a gente teve aqui? Qual que é a questão do fundo imobiliário, né? Por exemplo, aqui tem o Gramado Parques, que faz parte, os ativos do Gramado Parques fazem parte do fundo imobiliário, e ele entrou em recuperação judicial. Quem tinha fundo imobiliário vinculado ao Gramado Parques perdeu o valor patrimonial e perdeu dividendos. Isso aqui é exatamente a situação, então, da renda variável. Ó, o que acontece na renda variável? O Gramado Parques é um parque que tem aqui em Gramado, aqui no Rio Grande do Sul. Eles têm parque de neve, parque aquático, vários hotéis, né? Então, o que acontece? Quem está na renda variável está sujeito às oscilações de mercado, como eu falei, aposta na performance futura e incerta dos ativos vinculados ao fundo imobiliário ou à empresa e tem um risco alto de probabilidade de perda do valor principal e dos dividendos ou dos juros. Ou seja, quando tu compra um fundo imobiliário lá do Gramado Parques, tu está apostando que o Gramado Parques vai se dar bem, que as pessoas vão ir lá, vão investir naquilo ali, vão ir nas atrações do Gramado Parques. Se isso não acontecer, o Gramado Parques tem problema, ele para de pagar dividendos. Mesma coisa, uma ação da Petrobras ou de alguma empresa, se aquela empresa não for bem, vai parar de receber dividendos e vai perder valor patrimonial. Diferentemente, então, na renda variável, tu aposta no futuro de um ativo. No precatório, tu está fazendo um olhar para o passado de algo que já está definido. Ou seja, eu sei que eu comprei um precatório que valia 100 mil por 50 mil e ele vai ser pago dali 24 meses por 110 mil. As variáveis aí são quase nada. Vai ter uma Selic ou um IPCA, então não vai variar. De modo que eu tenho uma certeza muito maior quanto ao pagamento, ou seja, tem baixa correlação com o mercado tradicional, dólar sobe, dólar desce, bolsa sobe, bolsa desce, meu precatório continua lá, é um crédito que eu tenho contra o governo, então eu tenho uma previsibilidade de ganho, porque ele é fixado na data da compra do ativo, eu sei que eu paguei por aquele ativo 50 mil, e não tenho necessidade de ficar fazendo análises e projeções futuras de mercado, certo? Correção pós-fixada, né, por Selic ou IPCA, depende do precatório e do tempo de pagamento. Forma de remuneração é fixada na lei, né? A forma de remuneração e pagamento está fixada na lei, ou seja, não tem surpresa, é a lei que diz a forma como isso é pago e como isso acontece. Então, eu tenho uma estabilidade de renda fixa sem a volatilidade no mercado financeiro no precatório, baixa probabilidade de perda do principal e dos juros.
Ainda aqui, rapidamente, sobre o mercado, o problema do mercado tradicional, as pessoas, então, estão preocupadas no mercado tradicional de investimento em ensinar sobre investir. É importante aprender sobre investir, mas as pessoas estão muito preocupadas em te ensinar a investir, mas não estão preocupadas em gerar os resultados para ti. Ou seja, diferentemente da nossa conversa aqui, eu não quero que tu seja um expert em precatórios e ensinar tudo de precatórios. Eu quero que tu atinja aquele resultado que eu coloquei lá no início. Eu quero que tu consiga fazer dos teus investimentos 1,4% ao mês aqui com a gente na LC Invest. Por exemplo, é isso que eu quero. Então, eu não estou aqui para ser vamos dizer assim, o expert, o guru de finanças e ensinar tudo de investimento. O mercado hoje está cheio de gente, de curso vendendo aí. Assessor de investimento e corretoras geralmente focam em vender aquilo que comissiona mais, além de participarem apenas nos ganhos do cliente, sem risco de sofrer prejuízo. Ou seja, o assessor, às vezes, ele está muito focado em te vender aquilo que comissiona mais ele, que não necessariamente é o melhor para ti. Aqui na LC é diferente. Eu estou com vocês, a LC entra junto com os investidores nos investimentos e tem ganho sobre a performance, de modo que eu estou linkado, vamos dizer, eu estou comprometido com vocês até o fim do investimento, porque nós também estamos dentro do jogo com vocês, como dizem em inglês, nós estamos skin on the game, nós estamos com a pele no jogo junto com os nossos investidores, e aí não tem esse conflito de interesse, né? Eu não estou querendo te vender algo que vai me pagar uma comissão maior, porque eu estou dentro do negócio com vocês. A Saira aqui diz que quer juros de 1,4% ao mês, legal, vamos fazer isso aí com os teus investimentos, então, Saira. Como, então, sair, né, desse ciclo vicioso do mercado tradicional? Aos pouquinhos eu vou lendo as perguntas de vocês e vou respondendo, tá, pessoal? À medida que eu vou tocando a palestra aqui. Deixa eu ver minha bateria do microfone, ainda está dando aqui. Retorno, como então que a gente sai desse ciclo vicioso do mercado de investimento? Renda fixa, que não supera a inflação, ou seja, uma perda fixa, e um mercado de renda variável com alto risco. Eu volto lá para o caso, aquele inicial que eu mostrei para vocês, que eu comprei lá de Corumbá. Ou seja, como que tu sai desse ciclo vicioso? Tu investe em algo da economia real, um ativo real, compra um bem da economia real. O precatório é exatamente isso, está comprando um bem da economia real. É quase como se estivesse comprando um imóvel, por exemplo, né? Parecido. Porque você está comprando um bem da economia real e para receber lá na frente, é um desconto de título. Então, a forma da gente sair dessa loucura do mercado tradicional é entrar nos investimentos alternativos aqui dos precatórios. Vamos lá. Uma questão sempre que aparece para mim. Como que mas precatório atrasa, ninguém paga. Como que a gente evita o atraso nos precatórios? A gente avalia o governo que deve o precatório e certifica que ele paga em dia. Ou seja, eu consigo ver lá que o governo federal paga em dia, o estado do Amazonas paga em dia, o estado do Pará paga em dia, o estado do Espírito Santo paga em dia, o estado de São Paulo faz acordo e paga os acordos em dia. Então, é possível tu avaliar as contas do governo, ver a lista de pagamentos precatórios e colocar nos teus investimentos somente precatórios que são pagos em dia. Precatórios que atrasam não são para investimentos. Precatórios do estado do Rio Grande do Sul não servem para investir. O Rio Grande do Sul demora 30 anos para pagar um precatório. Não cabe investir nesse tipo de precatório. Portanto, os precatórios para investimento são os precatórios dos governos que pagam em dia, de modo que a gente evita o atraso fazendo esse tipo de compra, comprando precatórios de governos que são bons pagadores. Feito isso, analisando o governo, vendo que ele é bom pagador, a gente negocia o título para que dê um deságio que justifique a gente ter uma remuneração de 1,4% ao mês. Fazemos uma avaliação lá do processo judicial, vemos se ele transitou em julgado, se deu tudo certo com o processo. Verificamos as certidões do dono originário do título, faz uma análise de crédito em quem está te vendendo. A gente pega a dona Neide lá, vê se ela não tem dívidas, né? Digamos que ela tenha 100 mil para receber do INSS e deva lá para o INSS 200 mil. Não dá para comprar o precatório dela porque as dívidas são maiores. Então a gente certifica que ela não tem dívidas. Não tendo dívidas, a gente transfere esse precatório para a LC Invest Securitizadora, a nossa securitizadora. É securitizadora, não é seguradora, certo, pessoal? A securitizadora nada mais é que uma pessoa jurídica que
fica com os títulos, que ela carrega os títulos em nome dos investidores. E isso se chama operação de securitização, isso. Hoje, a gente consegue investir em precatórios por meio dessas operações de securitização, que eu vou mostrar mais aqui detalhadamente para vocês. Vou dar mais um exemplo aqui de um precatório que a gente fez, um investimento, por exemplo, num precatório do Amazonas, rapidamente. E aí, vou acelerando, porque eu não quero que acabe a bateria do meu microfone e eu não consigo, eu tenho que falar com vocês daí com um áudio ruim. Por exemplo, esse aqui é um outro precatório que a gente investiu. O precatório valia 50 mil, nós compramos ele lá do seu Antônio, era um precatório do estado do Amazonas aqui, né? A LC foi lá, negociou com ele, comprou o precatório dele aqui, valia 50 mil, comprou lá por 22 mil, e depois de um determinado tempo, nós compramos na data aqui, vamos lá, de 22 de novembro de 2021, aí nós transferimos esse precatório para a LC, aqui, ó, inclusão da acionária LC Invest. Passado mais um tempo, o estado do Amazonas apareceu lá, comprovou o pagamento, aí a LC, aqui tá os comprovantes e tal, blá, 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 do pagamento, a LC foi lá, pediu o levantamento desse título, pedido de transferência dos valores, aí os valores saíram um alvará aqui da Caixa, ó, e aí foi pago lá, em nome dos investidores, 44.977, ou seja, foi pago 22 e virou 44, certo? Então, esse aqui é mais um exemplo. Indo adiante, então, Então, como é que é hoje o investimento em precatórios? É feito por uma estrutura que a gente chama de estrutura de securitização. Como que funciona essa estrutura? A LC securitizadora emite uma debenture, certo? Que é o veículo de investimento dos investidores. Em vez da pessoa ir lá e comprar direto o precatório, é emitida essa debenture, aí o investidor aporta o valor, vou aportar 10 mil, e a gente transforma aquele 10 mil em precatórios. Aí acaba que nós temos uma carteira diversificada lá, por exemplo, de 20, 30 precatórios, a pessoa investe via debenture, lá que vai te dar uma remuneração de 1,4, 1,6, depende da faixa de investimento que tu estás, e aí, aportado naquela debenture, a gente compra os precatórios que dão lastro para a debenture. A partir do momento que os precatórios são pagos, eles pagam a remuneração do investidor. Se tiverem dúvidas sobre isso, podem me perguntar. O que acontece aqui é que a gente consegue, então, colocar uma subordinação também no investimento. Isso aqui eu quero falar depois com mais detalhes mais ali adiante. Depois eu volto nessa parte da subordinação, desculpa. A diversificação, então, tem esse modelo de securitização tem uma diversificação de precatórios, vários ativos pulverizados, não fica preso a um precatório só. Então, tu acaba tendo uma estrutura também segregada, ou seja, o patrimônio dos investidores é segregado da estrutura jurídica da LC, de modo que, se acontecer alguma coisa com a LC, os investidores conseguem, eles mesmos, deliberarem sobre o patrimônio e contratarem outra empresa, enfim, não precisa necessariamente ser a LC, se der algum problema com a LC, né? E é mais ou menos, vamos dizer, em termos gerais, é isso que é a estrutura de securitização, tá? Falando agora dos riscos, teve uma pessoa que me perguntou dos riscos, mas além ali, aí eu vou entrar na toda essa questão dos riscos e vou falar de garantias e tudo que a gente puder falar aqui. Demora, certo? Então, a demora eu já falei para vocês aqui, né? Quanto à demora, o que a gente faz? Compra precatórios somente de empresas de governos que estão em dia com essas contas. Então, a gente está lá no início da filha. Se houver demora, ela nunca vai ser muito significativa, né? Demorou 4 anos para pagar o meu precatório. Isso é um erro grotesco de análise de investimento em precatório, certo? Não pode demorar muito. O máximo que vai acontecer ali, se tiver algum atraso, é 1, 2 meses para liberar o valor ou algo assim. Mas, via de regra, isso ninguém fala, os precatórios são antecipados, recebe antes do prazo. No caso da LC Invest, por exemplo, a gente teve precatórios que eram para ter sido pagos agora em dezembro e foram pagos lá em março, por exemplo. Então, o pessoal fala atrasa os precatórios, mas ninguém fala da antecipação dos pagamentos da LC Invest. Desculpa, e ninguém fala das antecipações dos pagamentos, tá? Eu li aqui a mensagem e me perdi aqui, pessoal.
Fraude. Por exemplo, a dona Neide lá vai vender para 10 pessoas o mesmo precatório. Como é que a gente evita essa fraude? Quando a gente compra o precatório, a gente entra no processo, como vocês viram ali no exemplo que eu coloquei, e transfere o precatório para a securitizadora, aí evita que ela venha a vender esse precatório para várias pessoas. Dívidas. Se a pessoa tem dívidas, a dívida dela pode penhorar o precatório, né? A pessoa tem um precatório de 100 mil, uma dívida de 50 mil, aquela dívida pode ir lá, pegar metade do valor do precatório. Como que a gente faz? A gente faz uma auditoria do precatório e da pessoa para evitar que ela tenha dívidas que possa recair sobre o precatório. Não tendo essas dívidas, a gente transfere aí o precatório para a custódia da securitizadora e de modo que depois que transferir, se a pessoa vier a ter dívidas futuras, isso não afeta o precatório mais. Já não está mais no nome dela, então o problema todo é dívidas passadas que ela tem. Eventualmente, o cálculo aqui, a correção do precatório pode sair de Selic para TR por uma decisão do STF ou do STJ, por exemplo. Então, isso também é um risco eventual. Mas eu acredito que isso não vai acontecer, porque isso foi mudado faz pouco tempo, tá? Indo adiante aqui, eu vou dar a última falada aqui sobre a parte de riscos, e aí eu vou entrando também nas perguntas de vocês, vou respondendo, que eu vi que tem bastante pergunta ali já. Então, reparem aqui, o que é feito então? A LC Invest faz toda uma auditoria antes de comprar o precatório. Então, a auditoria ela não é algo infalível, pessoal. Entendam isso. Ninguém consegue fazer uma auditoria que seja 100% infalível. Você vai contratar a melhor empresa do mundo, uma Big Four, uma Ernst, uma Price, eles não vão conseguir te entregar uma auditoria que seja onisciente, que entenda de tudo e que seja infalível. Por isso que existe a parte de riscos dos precatórios. Como os precatórios não têm garantia, não existe um FGC dos precatórios, então, se der um problema no precatório, existe o risco, então, de perda do valor. Lá no contrato de investimento que vocês assinam, vocês entendem lá que existe um risco remoto de perda total do investimento. Eu nunca vi haver perda total de investimento em precatórios, mas como não existe uma garantia formal, então a gente é obrigado a colocar isso lá no contrato, certo? A gente nunca teve perda aqui na LC Invest, mas existe essa previsão única e exclusivamente porque não existe uma forma de garantia dos precatórios, não existe um FGC de precatórios, então a gente é obrigado a colocar isso lá. O que existe aqui? Existe uma subordinação de 20% no mínimo dos precatórios, ou seja, tem uma carteira de 1 milhão, 20% lá de garantia que é feito pela LC Invest. Ela investe junto com vocês em 20% lá do investimento. Então, se der problema até 20%, vocês não sofrem nenhum prejuízo no investimento de vocês. É como se a subordinação funciona como se fosse um colchão de garantia. Eu vou falar mais adiante sobre isso, e aí quem quiser depois me perguntar mais sobre riscos e coisa pode ir me perguntando ali. Então, pessoal, nesse cenário então de renda variável alto risco, renda fixa pode perder pela inflação, a solução que a gente encontrou, né, foi utilizar de um ativo real que tem ganho acima da inflação e utiliza a correção de um índice que está acima da inflação, como a Selic. Quem aqui acha, então, que é possível ter crescimento patrimonial real nos seus investimentos utilizando precatórios? Quem consegue ver tendo ganhos lá de 1,4, 1,6 e aumentando a rentabilidade, vendo seu patrimônio crescer? Vocês gostariam de ter a ajuda da LC Invest para fazer esses 1,4% ao mês nos investimentos de vocês? Essa é uma pergunta que eu deixo aí. Olha aqui, a simulação que a gente fez ali, se a pessoa estivesse colocando 10 mil e 1.000 todo mês, em 20 anos, a 1,4, ela teria 2 milhões e 200 mil. Quem gostaria de ter essa ajuda da LC para atingir um patrimônio assim? Claro, se tu botar mais dinheiro e pegar taxas melhores, tu consegue chegar nesses 2 milhões mais rápido. Mas aqui a gente está dando esse exemplo. Então, quem que gostaria de ter essa ajuda aqui da LC para fazer isso aqui, né? Eu vou mostrar para vocês aqui a oportunidade da LC que a gente tem em aberto, e aí eu vou voltar e vou responder as perguntas, tá, pessoal? Eu só não estou querendo responder as perguntas agora, senão não vou conseguir concluir as partes importantes da apresentação, mas aí, assim que eu concluir o que é importante aqui, eu vou nas perguntas ali, pontualmente vou respondendo vocês, tá? Então, o que a gente tem hoje aqui pela LC Invest? A gente tem um fundo que se chama uma operação de securitização, não é um fundo, né? O High Yield One, que é o HY1, que é uma debênture privada, como eu expliquei para vocês. Vocês aportam na debênture
pegam a remuneração pela debênture e a gente lastreia ela com precatórios. À medida que os precatórios vão sendo pagos, vão pagando a rentabilidade de vocês. O prazo hoje desse investimento é 28 meses aqui. Na verdade, é 27 agora, porque já correu um mês desde que a gente abriu esse fundo. O pagamento, então, é ao final. Pode ser que tenha amortizações antes dos 28 meses. Se for razoável ou vamos dizer assim, for benéfico fazer amortização, o título foi pago antes, a gente pode amortizar antes, parte do valor. As taxas que a gente tem é 1,8, 1,6 e 1,4. E os sócios aqui da LC Invest investem junto com vocês nesse fundo, entrando lá com uma subordinação de 20% para o cotista Júnior 2 que a gente tem aqui. E é isso aqui, mais ou menos, é assim que está o fundo hoje. Então, tem 1,4%, que é o cota sênior, tem o 1,6%, que é o cota mezanino, e esse 1,6%, que chega a ser 1,8%, que é o cota Júnior 2. Tá? Cada uma desses cotistas tem um aporte mínimo. A subordinação é o quê? A subordinação é um direito de preferência no recebimento. O que quer dizer? Quem entrar aqui no cota Júnior, ele vai receber antes que todo mundo. Ou seja, se nosso fundo tem 10 milhões e pagaram lá 5 milhões, esse pessoal vai receber antes de todo mundo. Então, a subordinação nada mais é que um direito de preferência, de modo que quem tiver na cota sênior aqui vai ter mais garantia quanto ao recebimento, e se tiver alguma perda num precatório, não vai ser atingido. Dificilmente vai ter a sua parte atingida aqui por algum problema nesse sentido. Aqui estão as cotas, tá? Então, a gente tem uma cota de 1,4%, aporte mínimo 10 mil, 1,6%, aporte mínimo 200 mil e 1,8%, aporte mínimo 500 mil. Quem ficou até agora aqui, eu disse que eu ia dar uma ajuda para que a pessoa conseguisse fazer uma aceleração dos seus investimentos. O que eu vou fazer? Eu vou permitir para todo mundo que está aqui hoje e que respondeu o formulário, que eu vou mandar para vocês daqui a pouquinho aí no chat, quem responder, eu vou possibilitar que a pessoa pegue a cota de 1,6% ao mês com um aporte de 20 mil apenas. Ou seja, não vai precisar tirar 200 mil. Com 20 mil, tu acessa 1,6%. E a partir do momento que tu abriu a janela do 1,6%, tu pode aportar qualquer valor no mês seguinte, se quiser. Entrei com 20 mil agora, daqui 5 meses o fundo está aberto, eu posso aportar R$1.000 se eu quiser a 1,6%. E reparem que isso aqui, esse 1,6% potencializa muito aquilo que eu mostrei no início, para você que quer chegar no 1 milhão, nos 2 milhões, rapidamente, tá? 1,6 ele faz uma alavancagem muito boa nos seus investimentos. Então, essa oferta vai estar disponível até amanhã ao meio-dia, para quem fechar com a gente, tá? De R$20 mil a 1,6, certo? Eu vou botar daqui a pouquinho o link aí para vocês, mas gravem isso na cabeça que vocês estão com essa possibilidade de fazer 1,6% ao mês, sem necessariamente ter que entrar com 200 mil, tá? Podendo entrar apenas com R$20 mil. Como que funciona esse fundo, então? A gente vai ter encontros bimestrais aqui, provavelmente agora em dezembro a gente vai fazer o primeiro encontro do pessoal do fundo, falando da performance da carteira, os precatórios que estão lá, comparativos, vamos fazer comparativos com outros investimentos, tá? E também a gente tem aqui um aplicativo, tu vai conseguir acompanhar o teu investimento por meio de um aplicativo, ou seja, tu entra lá e consegue ver a evolução do teu investimento, tá? O extrato da aplicação, ele também te dá um informe de rendimentos para imposto de renda, tudo isso. Aqui, depoimentos de clientes, tá? Tem o Eduardo aqui, já fez 28% ao ano com a gente, a Elise já fez 25%, isso aqui vocês podem ver depois, esses depoimentos lá no Google Meu Negócio, se quiser. O Denis fez 29%, o Jair fez 28%, tudo isso ao ano, tá? E aqui temos mais alguns depoimentos, não vou passar vídeo nem nada, senão a gente vai ficar aqui dispersando, e eu quero responder as perguntas de vocês, tá? Então, resumindo o que eu falei, é uma carteira de investimento em precatórios, que ela é composta de precatórios federais, estaduais ou municipais, grande maioria federal, tá? Vocês vão ter sempre acesso aos precatórios, a lista dos precatórios. A remuneração, então, pode ser 1,4, 1,6, 1,8, depende de aonde vocês entrarem. Quem entrar no 1,6 e está aqui hoje, pode entrar com 20 mil apenas, não precisa botar 200 mil.
o aporte mínimo é 10 mil para te entrar na 1.4, né? Se o pagamento dos precatórios acontecerem antes do prazo de 27 meses, tu recebe antes, proporcional ao investimento, e o nosso foco é o resultado e não tornar vocês experts em precatórios, tá? Como é que eu faço? Quero investir, Lucas, como é que eu faço? Decide o valor de aporte, assina o termo de securitização e o boletim de subscrição, faz o aporte, tu vira investidor aqui da LC Invest. A gente conversa depois por WhatsApp, logo que eu encerrar aqui. Quem quiser passar as informações e tal, tem até amanhã, meio-dia, para pegar a oferta. E é assim que funciona. Aí tu vai ter o acesso ao aplicativo e conseguir ver teu investimento lá no aplicativo. Essa parte aqui, né? Hoje, eu tenho certeza que eu consigo. Eu vou botar para vocês aqui uma simulação do investimento aqui, ó, que é, por exemplo, se tu fizer 20 mil reais a 1,6% em 27 meses, que é o caso, tá? Tu vai ter no final lá 30 mil reais. Ó. Lucas, eu quero ficar nessa aí, eu quero botar lá 2 mil por mês e eu quero fazer lá, ó, quero fazer 1 milhão investindo em precatórios. Quanto tempo eu demoraria? Em 7 anos, em 12, vamos ver aqui. Em 11 anos, eu acho que tu já faz, ou menos, ó. Em menos de 11 anos, tu chega no 1 milhão se fizer isso aqui, né? Quem já tem 1 milhão, pode fazer o outro 1 milhão, por exemplo. Então, basicamente, essa é a simulação. Alguém quer fazer alguma simulação aqui, me avisa que eu mostro aqui para vocês. O cara quer, eu quero 10 mil, o Lucas, a 1.4. Quero começar menor, quero começar com 1.4. Vamos lá, 1.4 a 27 meses aqui. Vai ter no final lá 14.500, por exemplo. Tá? Eu vou colocar para vocês aqui o link que eu fiquei o link do formulário, tá? Quem quiser pegar a oferta e fazer essa oferta exclusiva que eu estou dando só para vocês aqui hoje, responde o link ali, demora menos de 1 minuto, bota as informações. Quem quer investir e não quer pegar a oferta, quer fazer menos, um aporte menor, também responde o link. É para quem quer investir, tá, pessoal? Responder aí que daí eu consigo, depois da reunião, pegar as informações de vocês e preparar o investimento para amanhã, daí, para quem quiser já fazer. E também é uma forma da gente seguir em contato, porque eu não tenho como saber todo mundo que teve aqui, tem 14 pessoas agora ali pelo que eu estou vendo, eu não vou ter como saber todos que querem investir. Então, a forma mais fácil de fazer é responder esse link aí, que facilita muito a minha organização aqui para falar com vocês no 1 a 1 depois. Aqui está o investimento de novo, então, e aqui o meu WhatsApp. Né? Quem quiser tirar dúvidas, não só sobre investimento, não só para quem quer investir, pode mandar um WhatsApp aí para mim. Esse WhatsApp é o que eu estou mandando lá nos grupos também. Quem está nos grupos ali pode me chamar no individual ali para a gente conversar. Agora eu vou responder as dúvidas de vocês aqui, tá? E aí vamos vendo aqui. Qualquer precatório consigo, Ivanildo, qualquer precatório consigo começar com um valor e ir fazendo aportes mensais? Aqui na LC Invest, sim, tá? Tu consegue com um mínimo de 10 e daí tu pode fazer, depois que tu colocou 10 mil, tu consegue fazer aporte de 500, de 1.000, o valor que tu quiser. Mas tem que fazer o aporte inicial, pelo menos, para começar, tá, Ivanildo? E, claro, se tu fizer o aporte de 20, tu já sai lá na frente, já sai na 1.6 e aí, rapidinho, tu já tá pegando uma rentabilidade melhor, juros sobre juros ali, né, juros compostos, e então tu acaba crescendo rapidamente o teu patrimônio, tá? Como a gente usa esse sistema de securitização, tu aporta na debênture, que ela é uma renda fixa, então ela te dá 1,6 e a gente vai alocando os precatórios, eles vão sendo pagos e vão pagando a tua debênture lá. O dinheiro que nós receber de precatórios cai direto na nossa conta? Vai ser assim. Como é que acontece? O precatório é pago, o valor vem para a securitizadora e a securitizadora distribui na conta de vocês. A gente não está com uma plataforma ainda, mas acredito que no semestre que vem, quando nós tivermos a plataforma, a gente vai conseguir aí pagar direto vocês na conta da plataforma.
Ivo, existe precatório que pague mais de 4% ao mês? Exemplo, 1,8%. Tu pode pegar aqui nesse nosso investimento 1,8%, por exemplo. 2,5% é mais difícil. Tu teria que... 2,5% seria uma compra direta de precatório, algo muito difícil de fazer, tá? Não consegue, a não ser que tu mesmo negocie com a pessoa, faça avaliação e compre precatório e consiga comprar muito bem. Aí tu consegue 2,5%, mas é algo bem difícil. O Ivo perguntou aqui. Não é nada real, assim. É mais ou menos o que aconteceu comigo. Ele tinha um precatório, eu comprei eu mesmo, né? Nesse aí tu consegue ter ganhos maiores, mas é situações pontuais, tu não vai ter volume, né? Não vai conseguir, eu quero comprar 100 mil em precatórios a 2,5, não vai conseguir. Os gurus da internet me indicaram a Hearst Capital para fazer esse tipo de investimento, mas fiquei com medo, pois não conhecia como funcionava. Existe a Hearst, tá? Eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu investi com eles e atrasou meu investimento lá e eu não recebi. Era para ter sido pago em 2022, eles pagaram uma parte e não pagaram até agora o restante, tá? Então nós estamos com 2 anos de atraso no investimento que eu fiz com eles lá em 2021. Eu fiz para testar, né? Cara, eu quero, como eu estava montando minha empresa, eu disse, eu vou investir 10 mil aqui neles para ver como é que funciona a sistemática. E então eu estou aí investi em 2011, era para ter sido 2011 ou 2020. Bom, o fato é que eles tinham que ter me pago em 2022 e pagaram lá menos da metade do investimento, eu não recebi tudo ainda, tá? Então, não quero falar mal de ninguém, estou falando da minha experiência pessoal que eu tive com esses caras da Hearst. Foi isso que aconteceu comigo. Não sei se mais alguém aqui já investiu com eles, mas a experiência minha é essa, tá? Só isso, uma pergunta. Como saber que você vai me retornar? Garantia de retorno do investimento. Moro em Manaus, AM, sou advogada também. Tu vai ter lá, né? Tu vai comprar a debênture, vai ter todas as garantias lá na debênture, todas as informações e tal. A debênture é um patrimônio separado, então tu tem toda a formalidade jurídica ali, né? Para ser paga. Então não existe essa possibilidade de não receber, né? O máximo que pode acontecer, eventualmente o título atrasar, alguma coisa assim, e aí tu demorar um pouquinho mais para receber, mas via de regra os títulos estão sendo pagos antes, não está tendo atraso, né? Seria isso, tem um contrato ali que garante teu investimento, o termo de investimento e a debênture, né? Então tem todas as garantias jurídicas para receber, né? A Saira fala, Weber também não entra na Rush, parece pilantragem, enrolação, como superar esse bloqueio. A minha opinião da Rush é aquela que eu falei para vocês, tá, pessoal? O que eu posso fazer para deixar vocês mais seguros é mostrar os investidores que a gente tem ali, como eu falei, os depoimentos. Quem quiser falar com algum investidor da LC, pode falar. É isso, é os resultados, entendeu? É isso que eu tenho para mostrar para vocês, do que a gente tem feito aí desde 2021, né? O problema é a garantia. A garantia, como eu falei, é aquela subordinação lá de 20%, tá? Precatório seria assumir a dívida de uma empresa ou pessoa? Não, não é. Ivo, tu não está assumindo dívida, tu está comprando um crédito. Está assumindo um crédito de uma pessoa que a pessoa tem contra o governo. É uma dívida que o governo tem com aquela pessoa, mas a pessoa tem um crédito com o governo. Então, tu está comprando um crédito, né? É uma dívida do governo para contigo, vamos dizer assim. Leandro, você está deixando as coisas bem claras. Acho isso bem interessante. Eu queria essa ajuda. Viu, Saira? A gente depois pode me chamar ali no individual, a gente pode falar mais sobre essas suas dúvidas aí. Mas basicamente é o que eu coloquei aqui. Lucas, uma dúvida. Mas essa simulação que você mostrou a respeito da taxa de programa é com aportes mensais. Seria apenas em investimentos tradicionais, não é? Pois com precatórios isso não acontece. Eu digo aportes mensais, é somente guardar o prazo final para receber. Então, Weber, aqui na LC tu consegue aportar mensalmente, tá? Porque como a gente tem vários precatórios, é uma carteira de vários precatórios e é feito via debenture, tu consegue aportar mensal. Por quê? São vários clientes aportando mensal, né? Tu aportou 10, tem, sei lá, eu tenho
10 clientes que aportaram 10, eu tenho 100 mil, a gente já aloca um precatório para aquilo ali, certo? Então, é possível, sim, aportar mensal, tá? Tu consegue ter a remuneração mensal prevista na debênture, tu vai fazendo mensalmente ali, se quiser, né? Não é obrigatório. Pode ser um aporte único, o aporte mensal não é necessário. Pode só fazer um aporte e aguardar. Não precisa, mas existe essa possibilidade de aportes mensais, tá? Qual o endereço físico da empresa? A gente fica aqui em Porto Alegre, na Avenida Borges de Medeiros, número 25, 2500, conjunto 1910. Se alguém for daqui de Porto Alegre ou Rio Grande do Sul, pode vir aqui nos visitar. Tem desconto de imposto de renda? Pergunta o Loriberto. Sim, 15% sobre o lucro, tá? A Sandra pergunta, não peguei seu número, mas respondi ao seu questionário. Isto, respondam lá que depois eu vou falar com vocês. Não se assustem, tá, pessoal? Aqueles que eu ver no formulário que já estão, que já querem investir, eu só vou fazer um rápido contato pedindo alguns documentos, tá? Eu só vou pedir alguns documentos. Ó, a Sandra daqui, nossa conterrânea aqui. Vem aqui nos visitar, tomar um café com a gente, eu te explico melhor também. Conhece a empresa, tudo. Estamos aí de segunda a sexta, né? Inclusive feriados. Hoje eu estou aqui na empresa no feriado. Como eu estava falando ali, então, essa debênture é incentivada? Não, não é uma debênture incentivada, é uma debênture normal, privada. A Sandra quer reassistir a live, eu vou passar a live depois para vocês amanhã, tá? Vou baixar a live direitinho e vou passar. Quem tiver mais alguma dúvida pode perguntar ali. Mas basicamente é isso, pessoal. Então, a questão dos precatórios. Quem respondeu o formulário e já quer investir imediatamente, eu só vou chamar vocês no WhatsApp, não se assustem, para pedir a documentação inicial básica ali que a gente precisa para organizar amanhã de manhã, para que vocês possam entrar até antes do meio-dia ali, que é o prazo que eu vou manter essa oferta de 20 mil a 1,6, tá? Quem quiser investir lá para frente e tal, pode investir, pode investir menos e pegar a taxa de 1,4, né? Só que a oferta daí é só até amanhã, meio-dia, eu não vou conseguir segurar mais que isso, tá? É isso, eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida, podem me questionar ali, que aí eu vou respondendo vocês. Não sei se eu fui claro ou se eu fui muito disperso aqui na apresentação. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso, tá? E que tenha sido esclarecedor para vocês também. Já são, né, pessoal? 9 horas. O período, então, desse investimento que a gente está propondo é 27 meses, podendo ocorrer antes, dependendo da liquidação dos precatórios. Obrigado aí pelo elogio, Weber. Agradeço a tua presença. Quero te ter aqui como investidor também. Se vocês não têm mais perguntas, eu vou encerrar aqui e já vou ir falando com o pessoal que respondeu o formulário ali, aqueles que já estão mais prontos para investir. Sim, sim, Neville, pode ver, rever, é importante. Se tu tiver dúvidas, tu me pergunta, né? A gente pode marcar de falar também, tá? Posso te ligar, a gente conversa, resolve isso. O que é importante? Vocês saibam o que vocês estão fazendo, que vocês tenham segurança naquilo que vocês estão fazendo, certo? Vocês têm que ter essa visão de como é que é o precatório, tudo aquilo que eu falei, funciona desse jeito, e aí para vocês investirem com tranquilidade e sabendo o que vocês estão fazendo, certo? Isso é o importante. O importante é que vocês se sintam confortáveis com aquilo que vocês estão fazendo e que vocês, enfim, entendam que é uma parceria também nossa com vocês, certo? A gente está junto nesses investimentos, então nós somos parceiros de vocês. Isso, a gente conversa, podemos conversar com mais calma depois e eu te trazer mais informações daí, tá? Então, já que não temos mais perguntas ali no chat, gostaria de agradecer a presença de vocês e eu vou falar daí com aquele pessoal que
respondeu o formulário ali e pediu investimento imediato, tá? E os demais a gente pode ir falando ao longo da semana, tirando as dúvidas também, tá legal? Agradeço a presença de todos, tá? Gostaria muito de ter vocês aqui como os nossos investidores e seguimos aí junto nessa jornada aí do investidor para que a gente possa fazer 1.4, 1.6 e ver, de fato, resultado nos nossos investimentos, tá bom? Muito obrigado, agradeço aí a presença de todos e até uma próxima reunião. Um abraço a todos.